Hoje eu vou compartilhar minha experiência com vocês sobre o software Polyworks da empresa Inovimetrics. Um papo aberto, né, onde não vamos entrar no detalhe técnico, porque até, como eu sempre digo aqui, né, para falar da parte técnica tem gente bem mais capacitada do que eu, né? Por exemplo, aqui o nosso professor, o Newton Kavanagh, que conhece muito bem o software de cabo a rabo, né? E que inclusive tem o melhor curso sobre Polyworks do Brasil. O link está aqui na descrição, fica de olho. Mas Rodrigo, se não é exclusivamente, né, da parte técnica, do que você vai falar? Sim, pessoal, eu vou compartilhar com vocês como é que foi o meu primeiro contato, né, a minha perspectiva de futuro, de evolução, o pós-venda, né, a gestão do software e o contato com a Polyworks Brasil, entenderam? Sexta-feira, meio-dia e 34, 21º episódio de nossa série 21 sextas-feiras que estamos falando e compartilhando sobre metrologia e laboratórios industriais, não é mesmo? Bora que bora, hashtag para o alto e avante. Eu já tinha, né, contato com o Geopack Window, da Mitutoyo, o Geopack DOS, o Olus, o Calypso da Zeiss, o PC-DIMES da Hexagon, né, sempre trabalhando com tridimensionais. Aí em 2015, né, por conta do relacionamento com o grupo FCA, né, hoje o grupo Stellantis, e na época estávamos falando aí da Fiat e da Jeep, né, a Fiat em Betim, Jeep em Goiânia em Pernambuco, a gente teve que adquirir, né, um braço de medição portátil da Hexagon, né, um braço Homer, e esse braço foi adquirido com Polyworks, que era um dos softwares utilizados pela Jeep e pela Fiat. Até então, eu nunca tinha trabalhado com Polyworks. Claro que eu já tinha, né, ouvido falar, visto algumas coisas, mas era tudo novo para mim. Inclusive, nesse caso, o impressionante, né, foi a rapidez que o processo de aquisição ocorreu. Foi uma aquisição feita em uma semana, né, dado a emergência e a solicitação do cliente. Para vocês terem uma ideia, né, o cliente ele veio para dentro da empresa com um equipamento e com um metrologista para ajudar nesse processo de adaptação, né, e de uso do Polyworks. Na época eu era líder da metrologia e quando chegou o equipamento eu participei junto com mais 2 metrologistas da entrega técnica e do treinamento do Polyworks, que na época foi feito pelo professor Newton Kavanagh. Ele era o instrutor oficial da Hexagon, né? Aqui começou, né, a nossa aproximação e hoje ele é instrutor oficial do software Polyworks aqui na Idata BI, né, através da nossa escola de online, né, de cursos para metrologia e laboratórios industriais. Ali eu comecei a ter o primeiro contato com o software Polyworks e, claro, com a Polyworks Brasil. Começou, né, a minha abertura de mente, né, a minha mudança de mindset em relação aos softwares de medição e metrologia. Aqui eu abro um parênteses, né, importante. Eu sempre digo que software de metrologia é quase como discutir, né, time de futebol, religião, política, né, ou seja, existem os seguidores e fãs do software A, do software B, do software C, e a ideia aqui não é ficar, né, discutindo melhor ou pior, né, aos haters de plantão, por favor, né, esse não é o ponto. A questão principal é o compartilhamento, né, da minha experiência com o software dentro de uma multinacional que até então não tinha utilizado o Polyworks em suas metrologias. Então naquele momento, né, se tratava de uma quebra de paradigma, né? Então não só para a empresa, mas para mim também. Eu nunca tinha trabalhado com Polyworks, né? Existem empresas e multinacionais que adotam padrões no mundo todo, ou seja, mesmo que determinado metrologista ou determinada metrologia queira adotar determinado software, ela não vai conseguir, ela não pode. E isso tem um motivo lógico e claro, né, de existir. Pensa comigo, em uma maioria, né, como na sua maioria os projetos são globais, ou seja, estão acontecendo no mundo todo, de forma simultânea ou quase simultânea em vários países do mundo. Então, se eu tiver vários tipos de software e equipamento nas metrologias das empresas, não vai haver um padrão. E eu posso aumentar a variabilidade no processo de medição. Então, para a empresa é extremamente importante ter padrão nos softwares e nos equipamentos. Entenderam? Ficou claro?
Para exemplificar assim um pouquinho mais, né? Se a gente pegar esse mouse aqui e medir ele 5 vezes utilizando aí o RandScan da Creaform com o Polyworks, eu vou ter uma variação, certo? Ou seja, ele não vai medir exatamente igualzinho na terceira casa, lá no milésimo, as 5 vezes. É natural, isso é normal, tá? Inclusive, é a variação do equipamento, da medição, do conjunto, do sistema de medição. Agora, se eu medir as mesmas 5 vezes utilizando esse paquímetro, eu vou ter uma variação maior dentro do equipamento e entre os equipamentos, tá? Claro que isso aqui é um exemplo simples, né, para ficar mais didático, mas entenderam? Então, é normal que as empresas adotem, né, padrões globais. Fechou? Retornando ao Polyworks, eu vou levantar 5 pontos entre vários que me chamaram a atenção. Só 5. Tem vários. Primeiro, né, o primeiro ponto é a interface do Polyworks, ou seja, as telas do software, extremamente amigáveis e intuitivas. Pelo desenho das telas, dos ícones, a lógica utilizada de maneira simples. Isso aí tornou a minha curva de aprendizado na época muito menor. Falando, né, em desenvolvimento de software, é o famoso UX, né, ou User Experience, que muitos softwares de medição, na minha opinião, não deram total atenção e não evoluíram nessa parte. Ficando aquela coisa quadradona, mais com cara de antiga, né? Então, a primeira impressão foi de um software moderno, atual, ligado no que estava acontecendo no mundo e no que tange o desenvolvimento de software. Fechou? O segundo ponto foi a parte de relatórios do Polyworks, que para alguns softwares é algo extremamente chato, moroso, eu não diria nem difícil, não é que seja difícil, mas até por conta da questão de interface que eu citei no primeiro ponto, não é algo atraente de se ver. Entenderam? O Polyworks tinha, né, e tem, né, uma série de opções e facilidades que melhoravam, né, e que melhoram a atividade de realização de um relatório, por exemplo. Aqui eu trago um ponto que sempre comentei com meus metrologistas e por onde eu passo. Um relatório dimensional realmente bom pode, aliás, deve ser lido e interpretado por qualquer pessoa de qualquer departamento da empresa. É quase como um gráfico, né, numa apresentação do PowerPoint, né? Dizem que uma dashboard, um gráfico, deve falar por si só. Se você precisar ficar explicando demais, é porque tem espaço para melhoria, captou? Por isso que, na minha visão, a parte de relatórios do Polyworks me chamou, né, a atenção, né? Ele dispõe de ferramentas para você poder deixar o relatório dimensional o mais didático e simples possível. Aqui é importante a gente lembrar que esse relatório roda a fábrica todas as vezes. Então imagina você ter que ficar explicando o relatório para todo mundo que recebe ele. Entenderam? O terceiro ponto é a questão da comunidade e da área de membros de Polyworks. Aqui ficou claro para mim que não era uma empresa de metrologia, mas que se tratava, ou que se trata, né, de uma empresa de tecnologia, né, de software, né, na linha das famosas startups aí com foco em metrologia. Uma área de membros moderna, interface amigável, fóruns, dicas, downloads, explicações sobre updates disponíveis e muito conteúdo bom para quem quer realmente aprender. Show de bola mesmo, assim. Novamente, né? Algo moderno, alinhado com as boas práticas de uma empresa com um olhar lá no futuro. Entendeu? Quarto ponto, né? É a quantidade de updates, né, e de novidades que realmente impactam, né, o mercado. Naquela coisa que... Não é aquela coisa, né, de trocar ícone, mudar a janelinha, entendeu? São funções realmente diferentes, né, que são inserções para aumentar e melhorar as opções do usuário, né? Um exemplo disso são as convenções anuais que ocorrem aí no mundo todo, né, para apresentação das principais novidades das versões. Ninguém faz um evento para mostrar mudança em ícone ou janelinha, entendeu? Eles fazem eventos porque realmente mudam a cada ano. Quinto, né, e para mim o mais importante item, né, porque está ligado a pessoas, né, o pós-venda, né? O olhar e atenção ao usuário, né? Na época eu tive muitas dúvidas, é claro, né? E juntamente com a equipe da metrologia a gente fez vários estudos de correlação entre o software Polyworks, no braço scanner, e a tridimensional com o PCDIMS.
E para minha surpresa, né, quando eu questionei, né, o diretor da Polyworks Brasil, na época, e até hoje, né, o Danilo Ribeiro, o senhor Danilo Ribeiro, além de ele me responder por e-mail, por telefone, ele foi 2 vezes até mim, na empresa onde eu atuava, né? E assim, ali presencialmente a gente discutiu vários pontos. Ele estava sempre aberto a ouvir, a explicar. Ele estava realmente acessível, né? E pasmem, alguns dos pontos levantados nas nossas reuniões foram implementados nos updates seguintes. Claro que eu não tenho, né, a pretensão de achar que foi feito só porque a gente solicitou. Claro, muitos outros usuários devem ter solicitado, né, a mesma coisa. Mas demonstrou o olhar no usuário, né? Por parte, né, da Polyworks, né? Aquilo me deixou extremamente feliz, né, e contente, né, e satisfeito com a ferramenta, né? Então, através do Danilo e dos colaboradores, eles realmente escutavam, né, praticavam a escuta do cliente, né, a escuta ativa do cliente, né? Fechou? Para a gente iniciar aqui a conclusão, né, e não ficar muito longo, né, o vídeo, né, não vou ficar aqui em cima do muro, né, metrologista precisa buscar, entender e trabalhar com vários softwares, né, por conta de manter o seu nível de empregabilidade. Mas se eu tivesse que apostar em uma ferramenta, seria no Polyworks. Multiplataforma, ou seja, hoje atua tanto com equipamentos portáteis e com tridimensionais. Muito conteúdo e fóruns disponíveis que facilitam o aprendizado. Lembra aí novamente do nosso curso online que a gente tem lá. Diversas multinacionais já estão adotando como padrão. Fora, né, a flexibilidade de uso da ferramenta, né, de conexão e criação de scripts, dando margem, né, para o usuário mais avançado criar plugins e verdadeiros sistemas dentro do Polyworks. Ou seja, trata-se de um sistema, né, de um software democrático, né? O usuário iniciante pode atuar e o usuário mais avançado pode literalmente fazer chover aí com o software. Top, né? Fechando aqui, este não é um vídeo patrocinado, não é um artigo patrocinado. Eu não ganho, a Idata BI não ganha nada por esse vídeo, tá? É experiência mesmo. Como disse lá no começo, né? Se trata de um vídeo realmente de compartilhamento da minha experiência, da minha visão, não só, né, em metrologia, mas em software, em tecnologia. Com certeza a gente vai falar mais sobre, né, o Polyworks por aqui. E agora eu queria ouvir de você, né? Que software você usa aí na sua empresa? Qual você prefere e por quê? Se você usa o Polyworks, por que você gosta do software? Ou se não gosta, por quê também? Comenta aí. Beleza, pessoal? Aquele abraço, aproveitem o final de semana com a família, com os amigos. Fui!